Olá pessoas! O vídeo de hoje vai ser um vídeo de criação. Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo para criar algumas estampas no computador. E a minha ideia com esse vídeo é que ele seja, na verdade, um aquecimento para o nosso evento que vai rolar na semana que vem. Na quarta-feira já é o nosso próximo evento ao vivo. É o mini workshop de costura artesanal. Se você não se inscreveu ainda, o link para se inscrever tá aqui embaixo na descrição. Esse evento não vai ser igual aos intensivos, que são vários dias, né? Que é um pouquinho diferente, vários projetos e tudo mais. Dessa vez vai ser um único dia, porque ele é focado especificamente em costura. A gente vai fazer 2 cadernos diferentes com 2 costuras, e a minha ideia com o vídeo de hoje é fazer os arquivos que eu vou usar nessa aula da semana que vem. Você não precisa usar arquivos que você mesmo fez, né, para fazer os cadernos da semana que vem. Você pode usar tecido, você pode usar papel colorido, você pode usar o que você tiver aí, mas eu vou usar esses arquivos que eu vou criar aqui hoje, e vocês podem fazer isso também se vocês quiserem. É bom que vocês já pegam aí um pouquinho dessa noção da parte de criação para encadernação. Então, mesmo os recadinhos de sempre, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Se você quer ter mais acesso a conteúdos exclusivos e arquivos digitais mensalmente, você pode se tornar um membro do canal ou um membro do Clube Exclusivo. A partir de R$ 8,00 por mês, você já tem acesso a conteúdos exclusivos, a aulas exclusivas. Essas aulas de evento, como por exemplo a que vai ter na semana que vem, vai ficar disponível por tempo limitado e depois ela fica disponível só para os membros. Então, a partir de R$ 8,00 você já tem acesso a essa aula pelo tempo que você quiser, né, enquanto você estiver pagando. Então você pode escolher o nível que você prefere para ter recompensas diferentes e também me apoiar e ajudar a continuar trazendo esse conteúdo para vocês todas as vezes, todas as semanas, todos os meses com eventos e tudo mais. Dessa forma você me ajuda a crescer ainda mais. E claro, você ganha coisas extras aí em recompensa. Inclusive, esses arquivos que eu vou fazer na aula de hoje, eles vão ser disponibilizados para os membros do clube. Eles vão ser os arquivos do próximo mês. Eu acho que eu vou divulgar, que eu vou distribuir esses arquivos no mês de abril. Eu não tenho certeza ainda, porque do mês de março agora eu já distribuí os arquivos desse mês, então provavelmente os desse que eu vou fazer na aula de hoje vão ser os que eu vou dar para os membros no mês de abril. Então, se você ficar interessado no que eu vou fazer aqui, você também pode adquirir esses arquivos, né, ganhar esses arquivos apoiando o meu trabalho, se tornando membro. E não esqueçam, claro, também de me seguir nas redes sociais, porque aí vocês não perdem nenhum tipo de comunicação. Para fazer esses cadernos, a minha ideia é usar o tema de outono, já que a gente está entrando no outono agora. A primeira coisa que eu sempre faço é pesquisa de referência, e vocês já sabem que eu sempre faço no Pinterest, que é a melhor plataforma para essa área de criatividade. Então, eu vou começar aqui com uma pesquisa básica de palavra-chave sobre outono, e aí eu vejo a partir disso estampas, né, e ideias para criar as minhas próprias estampas. Quando a gente simplesmente joga outono, ele faz uma busca, ele joga muita coisa aqui, obviamente, de flores, né, de folhas, na verdade, alaranjadas, vermelhadas, etc., que é uma característica não do nosso outono, né, o nosso outono não é tão marcado dessa forma, porém, nos países do norte, né, normalmente, do hemisfério norte, né, no caso, normalmente o outono é mais marcadinho, né? Não é o nosso caso, mas a gente acaba que pega essas referências para cores, né, para formas e tudo mais, então vou tentar realmente trabalhar dentro disso aí, tá? Mas eu vou procurar aqui, na verdade, como padronagem, pra gente já começar a pegar uma coisa um pouquinho mais específica para ter ideias mais precisas, né, do que fazer aqui nas padronagens. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser realmente selecionar algumas ideias aqui para eu me inspirar e fazer, não parecido, né, realmente fazer uma inspiração mesmo. Eu vou explicando aqui para vocês os elementos que eu quero usar das artes que eu vou pegar aqui de referência. Aqui eu mudei minha pesquisa para o inglês e vocês vão ver que aparecem muito mais opções, né? Opções bem mais interessantes. Por isso que eu sempre recomendo, inclusive, fazer a pesquisa em inglês por conta disso, tá? Normalmente a gente acha coisas mais interessantes quando a gente pesquisa em inglês. Olha só, peguei umas referências aqui, eu acho que a partir disso já vai dar para começar a pensar em padronagens. E eu gostei principalmente dessa coleção aqui, olha só, que ela é exatamente o tipo de coleção que eu costumo fazer. Tem umas padronagens um pouco mais simples, umas padronagens com mais detalhes, né? Então eu acho que eu vou focar muito nesse tipo de coleção aqui, certo? E provavelmente a paleta de cores que eu vou usar também vai ser bem próxima disso aqui.
porque tem aí o tom do laranja, mas eu acho que eu vou colocar um amarelo também, que eu quero que tenha um amarelo e um vermelho, talvez. E o azul aqui eu acho que eu vou substituir por um tom um pouquinho mais esverdeado, que eu acho que talvez vai ficar mais interessante, mas eu vou testar realmente pra ver. Eu vou fazer primeiro a montagem da minha paleta, que também é sempre o que eu faço, inicialmente, depois que eu faço a minha pesquisa de referência, e aí eu vou começar a pensar nos elementos mesmo que eu vou querer, né? Porque eu vou querer folhinhas também, com certeza, né, que é uma da principal característica realmente, né, dessas padronagens de outono, do outono no geral. A abóbora eu não sei se é uma questão de época mesmo, porque aqui pra gente eu realmente não tenho ideia, né, não sei se no hemisfério norte é uma questão de época, ou se é só pela cor, sabe, eu não sei dizer, então eu acho que eu vou acabar nem colocando coisa de abóbora não, acho que eu vou focar realmente só nas folhinhas e nas cores mesmo e padronagens mais simples, vamos tentar fazer dessa forma. Então primeiro, no Illustrator, eu vou fazer no Illustrator, você pode fazer no programa que você usa normalmente, né, se é Corel, se é Studio Silhouette, né, enfim. Ou você pode fazer no Canva também, que eu costumo também fazer eventos com artes no Canva, mas dessa vez eu vou fazer no Illustrator. E então primeiro vou focar na parte da criação da paleta de cores. Então, começando aqui, vou tentar pegar um tom de laranja, vou fazer aqui mais ou menos e ir adaptando, à medida que eu for colocando mais de uma cor, eu vou vendo o que combina melhor com o que. Então vamos ver se esse laranja aqui, que é um laranja que ele é forte, mas ele não é tão forte assim. Vou tentar fazer um tom um pouquinho mais amarelado a partir desse laranja também. Talvez eu até diferencie um pouco mais, vou fazer o laranja talvez um pouquinho mais escuro. Para facilitar, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essas cores aqui como referência, tá? Da padronagem que eu peguei lá do Pinterest, para pegar como referência, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, esse laranja aqui, eu vou pegar o Eyedropper, que é essa ferramenta aqui de conta-gotas, para pegar o tom de laranja aqui. Na verdade, eu quero o tom de laranja mais próximo desse escuro aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Aí, já tá mais próximo do tom que eu queria. O amarelo não tem um tom aqui também, né? Acho que eu vou, talvez, deixar ele um pouquinho menos forte, menos saturado. Ele ficar um pouquinho mais pastel. Aí, acho que combina melhor. E, a partir do azul, vou pegar esse azul mais escuro aqui também, que, na verdade, acabou que pegou um verde, mais ou menos, do tom que eu já tinha colocado, né? Então, acho que eu vou deixar dessa forma, que eu queria realmente mais voltado para esse tom mesmo. Porque aqui parece que realmente tem um verde e tem um azul, né? Eu vou focar mais no verde aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante, que é o que eu queria inicialmente, né? E uma cor um pouquinho mais clara também, igual tem aqui, tá vendo? Que é essencial você ter cores claras para criar o contraste, né? Então aqui ele tem o branco e tem um begezinho. Eu não quero o branco, eu acho que ele destoa um pouco aqui. Eu vou trabalhar, acho que com um bege, talvez um tom mais claro de amarelo, que eu acho que vai funcionar melhor para criar o contraste com qualquer uma dessas cores aqui. Então eu vou só tirar bastante a saturação, vamos ver se só assim já é o suficiente, eu acho que já vai funcionar. Talvez eu até clareie um pouquinho, ao invés de saturação, colocar um pouquinho de brilho aqui, para deixar ele um pouquinho mais claro. Aí vamos ver, à medida que eu for fazendo a arte, eu acho que eu vou conseguindo adaptar as cores aqui para ficar da melhor forma possível. Então, essa aqui seria a minha paleta, até que se prove o contrário, pelo menos, até que eu mude de ideia. E agora eu preciso pensar nos elementos. A minha primeira ideia aí realmente é fazer folhas, né? Folhas tipo essas aqui, ó. Que parece aquelas folhas de maple, né? Aquelas folhas do Canadá, que elas têm essas pontinhas. Eu quero uma folha nessa vibe aqui pra fazer a primeira estampa. Então, olha só. Eu vou botar ela aqui, vou trancar essa layer e criar uma layer por cima pra eu desenhar o formato da folha. E aqui vou simplesmente usar a ferramenta de caneta pra desenhar por cima, tá? Para deixar as pontinhas dos elementos mais interessantes, eu vou mudar o estilo da linha. Deixar ela assim, ó, tá vendo? Pra ficar mais legal. Tirando essa de fora, a de fora eu acho que eu vou deixar ela normal. Acho que a de dentro só que eu vou deixar desse jeito, né? Assim fica melhor. Que aí pelo menos a parte de dentro fica um pouco menos grosseira, tá vendo? Fica mais interessante. Vou agrupar isso aqui pra não separar uma coisa da outra sem querer. E eu vou trabalhar também com cores diferentes de folha, exatamente igual tá nesse aqui. Eu vou fazer grande, porque aí depois eu só diminuo e repito o quadrante. Eu vou explicar direitinho. Eu vou considerar isso aqui já tá quadrado, né? Eu fiz um artboard aqui de 30,5 por 30,5. Eu vou preencher esse artboard, porque aí depois eu consigo simplesmente duplicar
multiplicar a padronagem. Então eu vou considerar isso aqui um quadrante, vocês vão entender daqui a pouco quando eu começar a realmente preencher tudo. Então eu vou só distribuir os elementos aqui da melhor forma possível para encaixar nesse espaço disponível. Agora que eu distribuí mais ou menos as folhas, eu vou selecionar algumas aqui para mudar as cores, porque eu realmente só distribuí os elementos, né? Agora eu preciso colocar um pouco das outras cores para não ficar tudo a mesma cor, né? Eu quero que fique colorido. Então eu vou simplesmente mandar aqui ele colorir com as cores que eu já acrescentei aqui, inclusive na padronagem, na minha paleta de cores, né? Ali em cima eu simplesmente peguei essas cores e adicionei elas aqui para ficar mais fácil de mudar. Então agora é realmente só fazer escolher quais folhas eu vou querer mudar de cor para deixar mais bem distribuído. É só uma questão que eu não queria usar o branco inicialmente no fundo, eu acabei usando aqui, né? Então talvez eu coloque o fundo nesse begezinho e mude as folhas beges para outra cor. Eu vou deixar assim por enquanto, para não estragar a padronagem que eu já fiz, eu vou simplesmente copiar ela para fazer outra, né? E na verdade, antes de mudar as cores, eu vou tentar ver se a padronagem vai fechar dessa forma. Porque aqui eu fiz um quadrante só, né? Mas a ideia é que eu diminua isso aqui para poder repetir na padronagem várias vezes. Essa que é a ideia do quadrante, entendeu? Você faz um quadrado e aí você repete isso aqui na padronagem, né? Então viria outra aqui do lado, outra do lado e embaixo, né? Mas aqui vocês vão ver que os elementos estão um pouco próximos, né? Que quando você simplesmente duplica, então eu preciso ajeitar aqui um pouquinho esses elementos para que eles fiquem certinhos. Terminei de arrumar, eu selecionei os objetos, aí fui aqui em objeto, padronagem, criar, que aí ele cria a sua padronagem, certo? Então eu já fiz aqui, e aí ela vem parar aqui em cima como se fosse uma cor mesmo, né? Mas aí é uma padronagem que você simplesmente coloca ela dentro dos elementos, tá vendo? Então, aí só que agora ela ainda tá no tamanho grande, né? Eu preciso reduzir ela aqui em transformar, escalar, e eu tenho que marcar aqui para transformar padrão, senão ele não escala, ele escala só a forma e não a padronagem, que é o que eu quero, porque eu quero diminuir aqui o tamanho da padronagem. Vamos tentar 50% aqui. Acho que eu vou diminuir até mais um pouquinho, acho que 40 vai ficar num tamanho bom. Aí, beleza, transformei a padronagem e agora eu preciso aumentar o retângulo, mas eu preciso voltar lá para marcar aqui que eu não quero mais que transforma a padronagem, agora eu quero que transforme somente o retângulo, certo? O quadrado, aliás, eu só quero aumentar o quadrado. Então agora, vou só aumentar aqui para ele encaixar na folha toda. Então tem uma primeira padronagem a princípio, mas eu quero ver aquela questão das cores, de fazer com um fundo bege, na verdade, ao invés do fundo branco, eu vou simplesmente duplicar aqui e vou tentar fazer esse ajuste na minha padronagem. Vou colocar o fundo primeiro em bege, selecionar a cor aqui, simplesmente colocar no fundo, e aí eu vou trocar as cores das folhas para que elas não sumam, né? Porque aqui ela tá sumindo. Então eu quero trocar, provavelmente eu vou simplesmente colocar mais folhas amarelas e laranjas e verdes, né, para poder preencher esse restante do que estava bege. Então eu vou só editar a minha padronagem aqui. Quando faz com o fundo bege, ele fica um pouco mais repetitivo, né? Porque acaba que eu tenho que repetir realmente mais as cores e fica um pouquinho mais junto, né? Então, acho que eu gostei mais do fundo branco mesmo por conta disso, para a padronagem não ficar tão parecida uma com a outra. Eu vou deixar as duas aqui e aí eu vou montar as outras padronagens e aí eu vou ajustando à medida que eu for fazendo a coleção inteira, que eu vejo o que vai combinar melhor como um todo. Para a próxima estampa, eu estava pensando em fazer alguma coisa mais nesse estilo aqui, nessa vibe de linhas com manchas atrás. Vocês já sabem que eu gosto, quem me acompanha aqui, acompanha as minhas aulas de criação, sabe que eu gosto bastante desse estilo. E eu tô pensando, inclusive, em usar uma dessas artes que eu já fiz, né, deixar uma talvez com fundo branco, deixar essa com fundo branco e talvez puxar essa do fundo amarelo para fazer ela com essas manchas, transformar essas imagens aqui, essas folhas em linhas, né, ao invés de preenchidas em linhas, exatamente igual aquela referência, e jogar uns pontos de cor aqui no fundo, talvez,
que eu acho que talvez vai ficar interessante. Vou tentar fazer isso, porque aí eu mantenho mais ou menos a mesma estampa. Na verdade, vai ser a mesma estampa, só que invertida. E é mais uma variação, só que mais simples de fazer, né? Uma vez que eu já fiz a distribuição dos elementos, que é o mais complexo, a gente trabalha em cima disso, né? Para criar mais variações. Então, eu vou fazer isso. Vou inverter essa estampa primeiro, e depois a gente vem com as imagens para poder colocar no fundo. Por enquanto, do jeito que tá agora, eu não tô satisfeita. Eu quero ver se na hora que eu colocar as coisas do fundo, né, as formas do fundo, se eu vou ficar um pouco mais satisfeita do que eu estou no momento, porque até agora eu não tô gostando muito ainda não. Vamos ver. Pra fazer as formas, eu acho que eu vou pegar umas formas prontas pra ficar mais fácil. No momento eu tô com a arte dessa forma, eu ainda não gostei do resultado. Eu tô muito na dúvida quanto a essas manchas no fundo. Eu vou tentar mudar um pouquinho mais o tom. Ah, inclusive esqueci de comentar, né? Eu fui pegar manchas prontas no Free Pick, porém eu não gostei das manchas de lá. Não sei, achei que não tava muito casando com o que eu queria, eu acabei fazendo as manchas mesmo, tá? Então, mas você pode pegar elementos lá se você quiser, se você achar que fica mais interessante. Vou fazendo uma pequena alteração da cor aqui também, porque eu achei que esse azul ficou muito azul, eu quero ele um pouquinho mais verde. Aí acho que já casou um pouco melhor né, nesse tom aqui, né, que é meio esverdeado. Mas eu ainda achei no geral que não tá casando, sabe? As manchas não estão ficando tão legais. Nesse aqui, eles estão mais interessantes, mas a gente também tem que observar o seguinte, que todos os elementos da parte de cima estão com uma cor só, né? Todos eles estão num azul escuro e as cores estão só na parte de baixo. E na padronagem que eu fiz, na verdade, o contrário, né? Eu fiz várias cores em cima. O contrário não, né? Eu fiz mais colorido, várias cores em cima e várias cores embaixo. Talvez, se eu optar por só uma cor em cima e deixar o colorido embaixo, fique mais interessante. Vamos tentar fazer esse ajuste aqui. Achei que ficou um pouco melhor, mas ainda não do jeito que eu queria. Eu vou tentar trabalhar aqui um pouco, aumentar um pouco essas formas no fundo, que eu achei que agora elas ficaram muito pequenas quando eu mudei tudo para uma cor só. Acho que isso ficou um pouquinho mais claro. Talvez resolva, talvez não. Vamos ver aqui como é que vai ficar isso aqui. Ainda não tô totalmente satisfeita, mas eu vou deixar assim por enquanto, vou fazer outras estampas, depois eu volto nisso aqui, porque pode ser que à medida que eu vá fazendo as outras, eu consiga ter mais ideias, né? Vai clareando a minha mente aqui pra eu ter mais ideias pra mudar nisso aqui. Então, por enquanto eu vou deixar desse jeito mesmo. Eu acho que o que tá me incomodando realmente é a cor das manchas no fundo, porque tá destoando da paleta de cores, né? Vocês vão ver que uma do lado da outra aqui tá bem diferente, porque eu tentei fazer, né, cores mais claras, porém achei que não ficou legal. Talvez, eu vou até fazer mais um último teste aqui que eu tive uma ideia. Vamos ver se vai funcionar. Talvez fazer o seguinte, eu vou tentar aqui mudar o laranja, os elementos laranjas para branco e vou passar as cores do fundo para as cores originais. O branco com certeza não deu certo, ele não apareceu, né, no fundo claro. Eu teria que mudar essa cor aqui, mas vou deixar assim por enquanto, porque eu gostei um pouco mais, mas eu tenho que pensar ainda em que cor que eu vou fazer o branco. Então vamos passar para outras estampas, depois a gente volta para essa aqui. Pegando essa coleção aqui, né, que foi a que eu gostei mais, tem umas padronagens aqui que são padronagens mais simples, né, que são simplesmente linhas e bolinhas. Eu acho que eu vou fazer umas 2 ou 3 padronagens nessa vibe, né, só usando as cores, depois eu penso também em outras padronagens com elementos, né, porque aqui tem várias padronagens também com elemento. Fazer padronagem só com elementos mais simples, né, linhas e bolinhas, não é interessante, né, não fica uma coleção rica, né, é interessante para você conseguir fazer misturas, né, para montar os cadernos, etc, que nem eu vou fazer, mas também não é interessante você trabalhar só em cima disso, que aí fica muito comum. Então vou tentar fazer algumas de bolinha e de risquinho para ter essa complementação na hora de montar os cadernos, mas depois a gente pensa aqui em alguma estampa
outra estampa também desenhada, tá? Sem ser essa de flor, vou tentar fazer depois uma em outro estilo. Então vamos lá, primeiro vou criar outro artboard aqui, vou tentar fazer uma com fundo desse verde mais escuro aqui, que eu acho que vai ficar bonito, e fazer uma padronagem simples de linhas primeiro. Para fazer essa padronagem, eu vou usar aqui na layer de cima, vou fazer linhas mesmo, aqui eu vou fazer a linha na cor do begezinho mais claro, vamos ver se vai ficar bom. Vou fazer uma primeira linha, eu vou copiar essa linha aqui, de forma que eu preencha a página toda, né? Então eu vou aqui em mover, cliquei com o botão direito, né? Transformar e mover. Eu não quero mover na horizontal, eu quero mover só na vertical para que ela vá para baixo. Só que eu vou mover pouco aqui, talvez 0,3. Deixa eu ver, eu vou apertar copy aqui, tá? Que ficou uma distância pequenininha, que é mais ou menos a que eu queria. E vou selecionar a última cópia que eu fiz, vou apertar Command D ou Ctrl D se você tiver no Windows e segurar, porque aí ele vai copiando, vai refazendo o último movimento que eu fiz. Eu acho que até 0,3 pode ser que tenha ficado curtinha demais a distância. Vai ficar muita linha. Eu acho que eu vou aumentar essa distância um pouquinho, talvez para 0,5. Vamos lá, fazer de novo. Mesmo procedimento. Botão direito, transformar, mover. Vou mudar aqui para 0,5, mandar copiar e apertar Ctrl D ou Command D até que ele copie, repita o movimento e copie na página toda. Fazer mais um aqui e vou centralizar isso aqui na página para ficar tudo bonitinho, né? Com distanciamento igual dos dois lados. Eu não sei se eu vou deixar isso aqui nesse bege claro, ou se eu vou mudar para um verde escuro para ficar um pouco mais discreto. Talvez eu mude, eu acho que vai ficar mais interessante. Eu quero tentar fazer um ângulo aqui para que não fique retinho. Eu acho que eu vou simplesmente dar uma rotacionada nisso aqui, assim, e vou puxar as linhas, né, para que preencha o restante da página. Deixa eu puxar esse artboard pro lado aqui. Puxei aqui de um lado e agora eu preciso aumentar a quantidade de linhas para baixo, né? Então, na verdade, antes de fazer tudo isso, deixa eu voltar. Eu vou aumentar a quantidade de linhas, porque aí na hora que eu virar, ele já fica bonitinho no lugar. Já preenche, né, a imagem toda. Acho que aqui já deve dar. Vou até aumentar aqui de lado de uma vez, já entortar e preencher. Tá vendo que aí eu só ajusto aqui mais ou menos para não ficar tão grande, né, em relação ao artboard. Depois eu corto isso aqui, mas vou só dar uma diminuída aqui para ficar mais fácil. E tirar algumas linhas que estão sobrando aqui. Aí, tá bom? E aí eu vou fazer um retângulo, um quadrado do mesmo tamanho desse artboard aqui, 30,5 por 30,5, para eu conseguir cortar essas linhas aqui e ficar mais fácil de trabalhar. Então só selecionei tudo, clicar com o botão direito e criar máscara de recorte, tá? Que aí ele não fica ocupando espaço aqui e fica mais fácil de eu trabalhar. Deixa eu fazer só um teste para ver se vai ficar melhor no branco, nesse begezinho mesmo, ou se trabalhar com um verde mais escuro, talvez fique mais bonito. Vamos ver. Gostei mais do verde, tá? Achei que ficou mais discreto, achei que combinou mais, então vou deixar desse jeito. E eu vou fazer uma segunda padronagem, exatamente a mesma coisa, só que de outra cor, tá? Vou fazer aqui no laranja, que eu acho que vai ficar legal. Você pode fazer nas 3 cores, se você quiser, né? Ou quantas cores você estiver usando. Eu acho que não precisa, mas você pode, não tem problema, porque aí você cria variações, né? Você cria uma grande coleção de papéis que você pode misturar de formas diferentes e criar cadernos diferentes, né? Fica bem interessante também, mas também não precisa exagerar, sabe? Porque aí acaba que você fica sem ter como misturar direito, sabe? Assim, você fica sem saber quando usar cada papel, você acaba usando só os mesmos, né? Porque são todos muito parecidos, então não precisa fazer tanta coisa assim parecida uma com a outra que você acaba não usando tudo, né? Não faz sentido. Eu acho que, tipo assim, no limite de uns 10 papéis por coleção, mais do que isso eu acho desnecessário, ok? Mas é meu gosto pessoal, faça como você quiser. Então, essas duas estampas aqui, vou fazer mais 2 estampas simples. Acho que estampas de bolinha também, né? Que eu acho que é meio que universal, que vai ficar interessante. Só que eu vou tentar fazer uma bolinha que não é uma bolinha tão bolinha, digamos assim. É uma bolinha menos redonda, né? Eu vou tentar fazer ela meio que manual aqui, usando a ferramenta de brush, né, que é essa aqui, a ferramenta de pincel. Eu vou tentar fazer uma forma de uma bolinha aqui para ficar um pouco mais orgânico mesmo, sabe? Como eu tô trabalhando aqui com as folhas que foram desenhadas à mão, elas não têm uma forma tão certinha assim, né? E com essas formas orgânicas aqui no fundo, eu tenho que pensar nisso também quando eu tô fazendo toda as minhas padronagens, né, a minha coleção. Porque aqui eu tenho coisas retas, né, igual essas linhas, mas eu tenho algumas coisas orgânicas. Então, trabalhar com bolinhas orgânicas talvez faça mais sentido do que com a bolinha redonda, tá? Em termos de identidade mesmo. Então, eu vou tentar fazer aqui uma bolinha mais ou menos, vamos ver se vai dar certo.
Aí, acho que essa segunda ficou melhor, ficou uma bolinha, mas ela ficou fechada, né? E eu vou fazer um pequeno ajuste nela aqui, só dar uma puxada nos pontos, pra fazer ela ficar um pouquinho mais redonda, né? Assim, ela ainda vai ficar orgânica, porém um pouquinho mais redonda. Eu vou fechar aqui ela, né? Um ponto com o outro. Então ela fica uma bolinha, não tão bolinha, mas eu acho que vai ficar legal, sabe? Na hora de fazer a estampa como um todo. Só que eu vou virar ela ao contrário pra fazer o preenchimento, tá vendo? Em vez de fazer no contorno, que eu acho que vai ficar mais legal. Deixa eu dar uma aumentada nessa forma aqui. Eu acho que tá um bom tamanho, né? Vai ficar pequenininho, vai ficar discreto, né? Vai ficar legal. Eu vou fazer um amarelo, né? Já que eu já trabalhei aqui com laranja e com azul, o esverdeado, né? Eu vou trabalhar aqui numa padronagem de bolinha amarela, porque aí a gente aumenta, né, a quantidade de cores, de padronagem, etc. Eu vou usar... Não, vamos fazer a bolinha em si amarela e tentar fazer um amarelo mais claro no fundo, sem ser o bege, talvez. Vamos ver como é que vai ficar. Fiz uma padronagem bem orgânica mesmo, tá? Assim, sem um distanciamento certinho entre as bolinhas, tá vendo que elas estão meio bagunçadas? Eu vou deixar desse jeito mesmo, tá? Eu não quero que ela fique muito certinha. E vou fazer só um bege no fundo, um begezinho mais claro, um amarelo mais claro, né? Na verdade, vou pegar a partir do amarelo normal e dar uma clareada, exatamente como eu fiz nas outras cores, né? Apesar de que nas outras cores eu escureci, né? Nesse caso aqui eu quero dar uma clareada. Acabou que ficou quase com o mesmo tom de bege, né, aqui do fundo. Acho que eu posso... Deixa eu até tentar fazer o teste com bege mesmo, pra ver como é que fica. Com bege que já faz parte da paleta, né, pra ver se fica melhor ou se fica pior. Ficou basicamente a mesma coisa. Acho que vocês não conseguiram nem ver a diferença aí, né, na verdade. Acho que eu vou deixar assim mesmo, com bege, mas eu quero fazer mais uma padronagem de bolinha. Eu só não sei ainda qual mistura de cor que eu vou fazer aqui. Olha só. Nessa padronagem aqui, nessa coleção que eu tô levando assim como base, né, como base mesmo, né, como inspiração pra fazer, vocês vão ver aqui que tem as duas cores de linhas também em laranja e em verde. Eu não tinha reparado isso na hora que eu fiz, que eram exatamente essas duas cores. E aqui os bolinhas, eles fizeram invertido, do azul, parece invertido, tá vendo? O azul com branco e o branco com azul. Eu vou tentar fazer essa inversão, talvez também fique interessante, né, assim... Já que eu já trabalhei com essas duas cores aqui, talvez só fazer essa inversão fique legal. Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, eu vou só mudar as cores, realmente inverter as cores aqui. Vou editar cores, recolorir trabalho e vou trocar, né? Uma cor com a outra. Ficou legal. Achei que combinou, né? Também não tinha nem como não combinar, né? Porque a gente já fez a paleta combinando uma coisa com a outra, né? Então agora eu vou só vou tentar pensar numa forma de melhorar essa arte aqui, mudar a cor do branco, e vou pensar também em outra padronagem que não seja só de folhas, para tentar fazer aqui também duas padronagens gráficas para fechar a coleção, porque a gente tem as padronagens aqui geométricas e vou ter 4 gráficas aqui também, que são com imagens para casar, igual eu falei, né, pra gente ter uma padronagem um pouco mais, uma coleção um pouco mais completa. Então vamos lá, primeiro eu vou quebrar a cabeça para mudar a cor desse aqui, depois eu volto para pensar nas referências, para pensar em outra padronagem. Talvez eu acabe fazendo de abóbora mesmo, que eu acho que fica bonitinho, apesar de que não, pra gente aqui pelo menos, acho que não tem nada a ver, mas combina, né, com o outono, então talvez eu acabe fazendo de abóbora mesmo, vamos ver. Eu vou só então quebrar a cabeça aqui, fazer uns testes de cor para ver o que eu acho que fica interessante nessa arte aqui especificamente. Olha só, acabei mudando totalmente essa segunda estampa aqui, que eu não tava gostando de jeito nenhum. Eu fiz vários testes, eu tentei diminuir de tamanho, fazer uma estampinha menor, né, mas do jeito que tava, só em linhas, com as formas no fundo, mas eu não consegui encaixar as formas no fundo de jeito nenhum que ficasse de uma forma que eu gostasse. Então eu acabei mudando totalmente, fui fazendo vários testes até que eu cheguei nisso aqui, que foi que eu gostei, que eu achei que combinou, ficou muito melhor. Então a estampa, ela tá menorzinha, né, eu diminui o tamanho, e eu troquei a cor do fundo e troquei a cor das folhas. Eu fiz todas elas em laranja, eu troquei um pouco a disposição delas também, que quando eu diminuí elas, deixei tudo da mesma cor, não ficou tão interessante, porque essa aqui acaba que ficou legal, porque eu distribuí um pouco mais, fiz tamanhos um pouquinho diferentes, cores diferentes, e encaixou uma coisa na outra. Mas quando eu mudei o tamanho e mudei um pouco, mudei tudo pra mesma cor, não ficou tão legal, porque elas não estavam encaixando direito. Então eu meio que tive que reorganizar mesmo todos os elementos aqui pra ficar desse jeito. Então isso pode acontecer também, que você tem uma padronagem, você tem que alterar um pouquinho pra fazer variação, tá? Mas não tem problema, né? Isso aqui virou uma segunda padronagem, que era a ideia inicialmente.
Então, faltam 2 padronagens gráficas aqui, igual eu já tinha comentado. Eu vou fazer a abóbora mesmo, tá? Eu cheguei a essa conclusão. Só que eu não vou desenhar a abóbora do zero. Eu vou vir aqui no Freepik e ver se eu consigo achar alguma abóbora que seja interessante pra eu usar como base pra fazer minha estampa. Muitas das estampas aqui são de Halloween, né? Muito mais do que de outono, aparentemente. Essa aqui tem umas abóboras bonitinhas, eu vou abrir essa imagem para ver se eu aproveito alguma delas. E vou continuar dando uma olhada aqui se eu acho alguma coisa que encaixe no que eu tô querendo. Eu poderia, inclusive, simplesmente procurar por outono aqui, tá? Que ele provavelmente já vai mostrar algumas coisas bem parecidas. Eu até vou fazer isso, só pra gente dar uma olhada. Eu peguei essa estampa aqui lá no Pinterest e eu vou tentar pegar essas abóboras aqui e trabalhar em cima delas, porque eu não quero elas desse estilo aqui do jeito que elas estão. Mas eu quero esse formato aqui, eu vou tentar trabalhar em cima disso aqui. Tirei os 2 modelos de abóbora e agora eu vou dar uma mexida nas cores e tudo mais. Eu quero tirar essa sombra, eu não quero essa sombra, então eu vou tirar e deixar só a cor principal. Vou, obviamente, alterar para ficar nas minhas cores da paleta. Então, na verdade, já vou mudar aqui as 2 de uma vez. Já vou selecionar aqui e vir em editar cores pra gente fazer isso mais facilmente. O laranja, eu vou colocar da cor do meu laranja normal, né, que eu já criei pra minha paleta. Aqui, onde é esse vinho, eu vou pegar o mesmo laranja, porém, vou fazer um pouquinho mais escuro. No lugar dos 2 verdes, eu vou colocar o meu azul, esverdeado. E pronto, a abóbora já tá na cor da paleta. Agora, eu preciso pensar como que eu vou fazer essa padronagem. Talvez, inclusive, eu faça uma abóbora amarela e uma laranja. Talvez fique interessante na hora de montar. Vamos ver aqui. Vou criar um outro artboard. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na padronagem inicial. Considerar isso aqui como um quadrante, depois diminuir e multiplicar. Achei que o amarelo ficou legal, combinou. Então eu vou só fazer a distribuição dos elementos aqui para tentar fazer essa padronagem de abóbora ficar legal. Acabei mudando as cores aqui, fiz umas abóboras azuis também, eu achei que ficou legal, achei que combinou, mas a padronagem ainda tá grande. E eu vou colocar o fundo bege também, que eu fiz mais ou menos igual eu fiz aqui a divisão de cores das folhas, porém eu vou trabalhar com fundo bege aqui que eu acho que vai ficar legal. Então, inclusive, já vou colocar o fundo aqui no fundo mesmo, atrás da padronagem, porque aí depois eu só altero o tamanho, eu vou fazendo o teste pra ver qual o tamanho que eu quero que fique. Aí, acho que combinou, ficou bem legal, então agora eu vou só alterar o tamanho da padronagem. Lembrando de marcar aqui para transformar a padronagem. Vou diminuir, não vou diminuir tanto não, deixa eu tentar uns 70 talvez. Vamos ver 60, vou tentar aumentar para a imagem toda. Eu acho que vou trabalhar talvez com uma imagem, com uma padronagem um pouco menorzinha, vamos ver se vai ficar mais interessante. Acho que essa grande assim não ficou tão legal. Achei que menorzinha funcionou, tá? Vou deixar assim. E agora eu vou fazer uma outra padronagem mais ou menos pegando a mesma base da outra que eu fiz aqui, porque eu fiz uma coloridinha e uma de uma cor só com fundo colorido. Vou tentar fazer mais ou menos a mesma coisa, mas vamos tentar pensar aqui de outra forma. Acho que eu vou fazer o fundo laranja, talvez, vamos ver, talvez o oposto, laranja com as abóboras ou azuis ou amarelas, né? Vamos ver o que vai ficar interessante. Vou mudar aqui também e fazer os meus testes para ver o que eu acho que vai ficar legal.
Olha só, achei que assim ficou legal. Eu aumentei o tamanho da padronagem e tentei mudar um pouco as cores, achei que funcionou melhor. Acho que no geral casou bem uma coisa com a outra, sabe? Eu acho que vai dar pra fazer uma coleção bem legal, bem interessante. Por exemplo, a gente conseguiria combinar pra fazer as capas, né, que eu vou usar na semana que vem. Eu ainda tenho que pensar exatamente como é que eu vou montar cada uma, mas eu conseguiria fazer combinações aqui de várias formas, né? Essa primeira de folhas, eu consigo combinar com qualquer uma dessas aqui geométricas, combina perfeitamente. Essa aqui, ela ficaria mais interessante, talvez combinando com a laranja ou a mais clara, né, que são duas cores que tem aqui pra fazer contraste. Com o azul eu já não acho que fica legal, porque vai ficar muito da mesma cor, né, já que é a cor de fundo, mas pra fazer contraste eu consigo combinar com qualquer uma dessas duas aqui. Essa laranja eu consigo combinar também com qualquer uma dessas três aqui. Eu acho que só a amarela que não ficaria interessante, porque não tem amarelo nessa imagem aqui, e essa aqui eu também consigo combinar com qualquer uma. Então quando você monta uma coleção é importante você pensar nisso, como que você consegue combinar os papéis entre si, né, dentro da coleção para fazer várias combinações diferentes, né? Então a ideia principal quando você monta uma coleção é essa aqui. Então eu já vou preparar as minhas capas que eu vou usar na aula da semana que vem, para vocês verem exatamente como é que eu vou fazer isso aqui, né? Como que você faz isso na prática. As capas da semana que vem vão ser feitas da seguinte forma. São dois cadernos diferentes, um de capa flexível e um de capa dura avulsa sem lombada. O de capa flexível vai ser em tamanho A5, então eu já vou transformar esse artboard em A5 pra gente já trabalhar no tamanho certinho. Então 14,85 por 21. E vão ser duas capas diferentes, correto? Então eu vou fazer aqui... vou escolher a capa aleatória aqui, alguma das estampas aleatórias aqui pra fazer a minha capa, tá? Já pensando também como vão ser dois cadernos, os cadernos têm que combinar entre si, tá? É o ideal. Então, o que eu vou fazer? Pro primeiro caderno, eu vou pegar essa estampa aqui mesmo, vou ajustar ela aqui pra ficar no tamanho certo. Eu acho que eu vou inclusive diminuir um pouco a padronagem, pra não ficar muito grande na capa desse caderno. Mas eu vou diminuir pouca coisa, acho que assim 80 já tá bom. Eu vou fazer a mesma capa frente e verso, mas uma coisa que eu quero fazer é o seguinte. A encadernação aqui, ela vai ter uma pequena lombada onde vai ser a costura, porque vai ser uma encadernação japonesa. Então, eu vou fazer uma lombada aqui para que a costura, na hora que eu for montar o caderno efetivamente, apareça, né, não fique perdido o desenho da costura em cima da padronagem. Eu vou meio que criar uma lombada aqui, falsa, entre aspas, para que a costura apareça no resultado final. Então, vamos lá, deixa eu ver. Acho que eu vou usar essa amarela aqui. E eu vou fazer uma pequena lombada aqui, entendeu? Que é onde vai vir a costura quando eu for montar o caderno, porque aí a costura fica visível, né? Só que vamos ajustar só o tamanho aqui. Eu vou fazer essa lombada pode ser com 3 centímetros, acho que vai ser suficiente aqui para a encadernação da semana que vem. Acho que vai ficar interessante. Então eu vou só ajustar aqui e copiar isso pro caderno do lado, pra capa do lado, né? Que seria a capa do verso. Ok? Dessa forma aqui. Então essa aqui é a minha capa do caderno que vai ser de capa flexível, ok? Simples desse jeito. Eu vou simplesmente imprimir do jeito que tá aqui. E a outra capa, que é de capa dura, aí a gente já precisa pensar um pouquinho diferente. Vou criar um artboard aqui de tamanho A4. Eu tenho meu papelão, que é 14,8 por 21 centímetros, que também é o tamanho A5. E eu preciso das minhas abas de cola, que eu vou considerar 2 centímetros para cada lado, 4 centímetros no total. Então aqui 18,8. Na verdade, deixa eu criar primeiro uma cópia, né? Porque eu preciso das duas linhas aqui. Eu simplesmente criei uma cópia e colei no mesmo lugar. Então 18,8 por 25 centímetros. Então eu teria isso aqui, o meu papelão aqui, e aqui é as minhas abas de cola. Eu vou simplesmente criar guias aqui para eu conseguir trabalhar aqui mais fácil a minha padronagem. Vou inclusive passar essas guias para outra layer e trancar para ficar mais fácil. E agora, para essa capa, eu já vou pensar com duas capas diferentes, tá? Uma capa de padronagem na frente e uma capa de estampa na parte de trás, que eu acho que vai ficar legal, porque cria esse contraste, né? Essa diferença entre a frente e o verso. Para essa segunda capa, eu acho que eu vou fazer com essa de abóbora aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar, se vai combinar aqui. Eu vou também reduzir um pouquinho essa estampa, que eu acho que nesse caso aqui vai ficar mais interessante. E pro verso eu vou trabalhar com essas listras azuis aqui, que eu acho que vai ficar mais legal, que vai dar um super contraste aqui e acho que vai ficar interessante. Listras verdes, né? Eu tô falando azul o tempo inteiro, mas na verdade é uma cor bem limítrofe mesmo, ela é meio um verde meio azulado, né, no caso, um verde meio petróleo. Deixa eu fazer o corte aqui pra ficar do tamanho certinho, sem alterar as linhas. Aí, então eu teria a capa dessa forma, lembrando que você tem que pensar que o limite da sua capa é essa linha azul de dentro, tá? Porque o resto aqui são
as abas que você vai colar. Então, quando você cortar, vamos fazer até esse corte aqui pra ficar visível, né? Quando você montar a sua capa e tudo mais, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A estampa vai ficar mais centralizada, por isso, inclusive, que eu diminuí a estampa, porque tava cortando grande parte das abóboras, não tava ficando tão interessante. Então pensa isso aí, lembra de pensar isso na hora que você estiver montando a sua capa, tá? E aqui, eu já tô pensando numa coisa combinando com a outra, né? Num caderno combinando com o outro, nas linhas que eu vou usar pra fazer costura, etc. Vamos pensar nisso aqui pra ficar da melhor forma possível. Eu acho que nesse caderno de cá, eu vou trabalhar com a linha amarela, que por mais que não tenha na arte, né, ele vai criar contraste e vai combinar com o outro caderno, né, e com a coleção como um todo. Como tem amarelo no restante, eu posso trabalhar com a linha amarela aqui para criar esse contraste. Eu acho que vai ficar mais interessante do que trabalhar, por exemplo, com laranja. Eu não tenho uma linha nessa tonalidade aqui também, não daria para trabalhar, mas eu acho que o amarelo vai ficar mais legal, porque ele vai dar contraste tanto na capa da frente quanto na capa do verso. Acho que vai ficar mais interessante. Então nesse aqui eu vou trabalhar com a linha amarela. E nesse de cá, seria interessante se eu tivesse uma linha nessa tonalidade desse verde aqui, porém eu não tenho. E os verdes que eu tenho vão destoar, não vão ficar legais. Então, seria mais interessante eu trabalhar com laranja, por exemplo, porque aí ele vai dar também o contraste, porque tem o laranja aqui, vai dar o contraste em relação ao amarelo e vai combinar com o laranja da outra capa. Então, acho que eu vou fazer dessa forma mesmo, tá? Vou deixar desse jeito, costurar esse caderno aqui na aula de quarta-feira com a linha amarela e esse aqui com a linha laranja, para dar o contraste e fazer a coleção como um todo, né? Quando tiver os dois cadernos prontos, juntinhos, bonitinhos, aí vocês vão ver como é que combina uma coisa com a outra. E eu acabei de ver uma coisa aqui que eu vou fazer uma alteração, olha só. Nessa estampa aqui, as pontinhas da abóbora ficaram brancas, era para elas terem ficado verdes também. Eu não sei aqui por que ela tá branca. Deixa eu já fazer essa alteração. Vou fazer nessa estampa aqui, depois eu volto lá no arquivo principal e faço a alteração nela também. Aí, agora sim, agora ficou melhor. E vou fazer a alteração aqui também na estampa original, que também tá errado. Que aí fica com menos pontos azuis do que eu gostaria que ficasse, né? Então já vou fazer essa alteração aqui também. Agora sim, finalizado, temos as nossas 8 estampas temáticas de outono e mais as minhas 2 capas já prontas do caderno aqui, que eu vou usar na aula de quarta-feira. A única coisa que eu vou fazer é colocar meu crédito aqui, tá? No finalzinho. E uma coisa aqui que a gente tem que fazer antes que eu esqueça é colocar as marcas de dobra. Eu vou criar outra layer aqui só pra fazer isso. E vou colocar aqui que demarca a marca, que marca realmente o limite do papelão, que é onde eu vou fazer a dobra pra colar e tudo mais. Isso aqui eu não vou mostrar como fazer essa montagem na aula de quarta-feira, porque o foco da aula de quarta é só a costura, né? Porém, eu tenho vários vídeos aqui que já ensinam a fazer montagem, então é só vocês procurarem. Se você não souber fazer, é só você procurar bonitinho que você acha aqui e você consegue fazer tranquilamente. Mas eu tô só explicando aqui o geral como é que vai ser isso aqui. E você pode, obviamente, usar gabarito se você tiver, né, e preferir, ao invés de fazer as marcas aqui, dá na mesma. E pronto, agora tá certinho. Da capa flexível eu não preciso fazer dobra nenhuma, porque não é capa dura, né, então não faz diferença, não preciso dobrar. Mas então temos finalizado aqui, vocês já viram então a criação passo a passo, como é que funciona. É um negócio demorado, demora horas, tá? À medida que você vai ganhando confiança, né, e prática, você vai conseguindo fazer mais rápido, mas é uma coisa que demora, tá? Mas fica super legal, fica super interessante, você consegue fazer várias estampas para criar várias coleções diferentes. É isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado dos projetos aqui, das estampas que eu fiz. Se você tentar fazer suas próprias estampas, não esqueça de postar nas redes sociais, de comentar, né, de me marcar, para eu poder compartilhar e ver o trabalho de vocês também. E claro, se inscrever no evento da semana que vem, se por um acaso você ainda não tiver inscrito, o link tá aqui embaixo na descrição. Mas é isso por hoje então, eu espero vocês na aula de quarta-feira.